Todos, né, que Jesus nos ilumine e que os espíritos amigos eles possam nos conduzir a um bom entendimento aí das lições que essa manhã nos proporciona, né? Que Jesus esteja presente em nossos corações, esteja presente em nossos lares e que a gente sempre esteja lembrando do nosso compromisso com Cristo, né? Porque a gente precisa lembrar deste compromisso para a gente viver em Cristo, compreendendo, né, praticando as lições que Ele deixou para a gente, que Ele fez questão de nos lembrar, que a gente esteja sempre no caminho, né, amando sempre, perdoando, auxiliando, se melhorando. E eu quero agradecer hoje ao Projeto Espírita Religare pelo convite, né, pelo convite a essas reflexões. Quero agradecer aos espíritos amigos que nos sustentam nessa tarefa. Agradecer a Deus e a Jesus por essa bênção, né, de podermos nos reunir aqui virtualmente, mantendo o nosso compromisso de melhoramento íntimo dia a dia. Então, que Jesus nos ilumine hoje, nos ilumine sempre e esteja nos nossos lares e nos nossos corações, o tempo todo nos intuindo. Hoje a gente vai falar sobre esse espírito, né, grandioso, Eurípides Barçanufo, e o estudo, né, dessa sua biografia e do seu legado, ele foi baseado principalmente pelo livro Eurípides, O Homem e a Missão, né, que foi trazido para a gente aí por Cora Novellino. E quem não conhece a Cora Novellino, ela é da família do Eurípides, né? Ela ficou órfã muito jovem, muito criança, e ela foi adotada por uma das irmãs de Eurípides Barçanufo. Então, as informações que ela traz para a gente são informações muito sólidas, porque ela bebe direto da fonte, né? Ela está ali junto com as pessoas que conviveram e que conheceram Eurípides, né? Na hora que ela foi fazer o compilado de todas as informações, ela teve muito acesso a tudo, sem contar que ela toca todo o legado que ele deixou, né? Então, ela levou os estudos, os trabalhos, as tarefas adiante. Fez trabalho também junto com o nosso querido e amado Chico Xavier. Então, Cora Novellino é que nos traz aí a maioria das informações da sua biografia que a gente vai falar hoje. Essa primeira parte a gente vai falar sobre, de fato, a biografia do Eurípides, né, sobre a sua trajetória, sua caminhada, enquanto ele esteve aqui conosco na cidade de Sacramento. E no segundo momento, quando a gente for passar a palavra para o Telmo vai trazer sobre as suas outras contribuições importantíssimas, que eu não vou dar spoiler, mas que vai fazer um link muito bom com tudo que a gente vai falar aqui hoje sobre a grandiosidade da sua obra, tá? Então é importantíssimo a gente saber disso. E todos nós conhecemos um pouco, né, sobre Eurípides. Quando eu digo nós, eu me refiro aos espíritas, em especial, que escutam, né, as lições do Eurípides, as histórias do Eurípides, a grandiosidade dessa personalidade como um médium, como um educador, como um apóstolo da caridade, né, considerado aí o verdadeiro homem de bem. Então, todos nós sabemos um pouco. E eu vou dizer que é impossível saber sobre tudo, porque são informações grandiosas, são feitos grandiosos. A gente só vai ter acesso a fragmentos. E esses fragmentos que a gente tem acesso, sem dúvida, são maravilhosos e essenciais para que a gente tire as nossas lições proveitosas para a nossa vida, né? Então, Eurípides é um espírito pelo qual a gente precisa ter um profundo carinho e uma profunda admiração pela sua trajetória e pela sua história. E hoje eu quero destacar aqui um aspecto da vida dele que eu considero um aspecto assim, importantíssimo para nós, para que a gente aprenda, para que a gente siga esse aspecto dessa trajetória da vida dele, porque é impossível, em tão pouco tempo, a gente falar de todos os outros aspectos aí da sua trajetória. E a gente vai falar sobre o aspecto da vida dele como educador, né? Educador de corações.
E embora sua encarnação ela tenha sido bem curta, né, ele viveu 38 anos, ele aproveitou o tempo, né, que ele teve aqui encarnado, como Eurípides, de uma forma assim extraordinária. Então foi um espírito que de fato aproveitou o que ele tinha de mais precioso, o que ele tinha de ganhado para poder fazer toda a sua obra, que foi o tempo da sua encarnação. Então, em 38 anos, ele conseguiu fazer coisas assim extraordinárias, né? Tanto no campo da mediunidade, quanto no campo da educação, quanto no campo da moralidade. E é incrível essa obra que ele deixou para a gente. E não tem como a gente iniciar um estudo sobre esse, falando sobre Eurípides, sem a gente lembrar de uma lição que está no livro A Vida Escreve, psicografado por Chico Xavier, e a lição 27. E eu acredito que a maioria de nós já escutamos essa lição por conta da sua beleza, do seu simbolismo, né, do que ela representa e do quanto ela nos faz refletir. E se ela é tão significativa para nós, imagina o quanto que ela foi tão significativa na vida de Eurípides, né? Conta-nos o espírito que trouxe essa lição, o Hilário Silva, que em um determinado momento da vida de Eurípides, era noite, e ele foi se deitar. E quando ele adormeceu, né, no seu desdobramento do sono, ele começou a subir, a subir e a subir. E ele começava a notar que, à medida que ele subia, a atmosfera ficava cada vez mais límpida, cada vez mais tênue, e a paisagem ficava cada vez mais bonita. E ele se sentia como um pássaro voando e observando todo aquele cenário maravilhoso, aquele cenário lindo. E em um determinado momento, enquanto ele estava ali admirando todo aquele cenário, ele observou que ao longe tinha um homem que parecia meditar, né? E ele foi e ficou curioso e se aproximou desse homem. E quando ele se aproximou, ele viu que aquele homem estava chorando e não meditando. Então ele ficou muito preocupado, muito pensativo e resolveu se aproximar para saber por que aquele homem estava chorando, né? Ele ficou de fato ali agoniado com aquele choro. E aí, quando ele chegou perto, ainda sem identificar quem era aquele homem, ele perguntou por que o homem chorava e o homem não respondeu. E ele insistiu na pergunta. E quando ele insistiu, ele falou assim: chora pelos descrentes do mundo? E aí o homem levanta o rosto, olha para ele e fala: não, eu choro por todos aqueles que conhecem o evangelho, mas não o praticam. E aí ele vê que aquele homem é Jesus, ele percebe-se na frente de Jesus, percebe o tamanho da mensagem, a grandiosidade daquela mensagem que Jesus estava falando para ele, e então ele começa, né, impactado, ele começa a descer, e ele vai descendo, 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 até que ele acorda no seu quarto, se senta na sua cama e começa a refletir sobre esse episódio. E esse episódio é muito significativo na vida de Eurípides, porque a partir daquele momento, ele nunca mais deixou de trabalhar com Jesus. E quando a gente pensa assim, e a gente vai conhecer agora a trajetória dele, a gente vai ver que não foi a partir deste momento que ele decidiu nunca mais deixar de trabalhar com Jesus, porque ele já nasceu trabalhando com Jesus, ele já nasceu preocupado com o próximo, ele já nasceu pensando em o que fazer para melhorar a vida dos seus irmãos, né? E quando eu digo irmãos, não é só os irmãos consanguíneos, mas todos os irmãos da humanidade. Então, ele sempre trabalhou com Jesus, e isso veio só fortalecer aí o seu legado, né? E aí, em determinado momento da sua trajetória, Eurípides traz para a gente uma frase que é muito conhecida e é muito significativa também. Ele vai nos dizer que o amor é tudo que temos, o único caminho pelo qual um pode ajudar o outro, né? Então a gente tem que refletir sobre essa frase, sobre este amor, né? Porque nela está impresso o caminho que Eurípides traçou em toda a sua vida. O único caminho pelo qual um pode ajudar o outro, o caminho que ele seguiu, né?
esse caminho ele seguiu com as instruções do Evangelho. Então, nesse sentido, a gente tem que refletir sobre o nosso papel enquanto tarefeiro espírita, como cidadão, o nosso papel no lar, nosso papel no trabalho, nosso papel nos ambientes públicos, nosso papel como cidadão do mundo mesmo, né? Como ser deste mundo. Por quê? Porque o amor, no tocante de qualquer coisa que a gente faça, é o nosso instrumento de trabalho. E qualquer coisa que a gente faça, é necessário que a gente imprima o amor, né? E esse amor, ele foi dado para a gente gratuitamente. Basta a gente ajustar e empregá-lo da forma mais empática possível. E foi assim com Eurípides, né? Esse educador maravilhoso que a gente está falando, ele empregou o amor em tudo que ele fez na sua existência, em tudo. Por isso que era tão admirável as coisas que ele fazia, porque ele empregava o amor de todas as maneiras, né? E como eu falei que a gente ia falar sobre o seu lado educador, a gente vai refletir, né, sobre esse seu lado educador. O que é de fato educar, né? Então, assim, para Eurípides, a educação ela não se restringe em preparar o cidadão, né, da Terra para a vida na matéria. Ela vai muito mais além, né? Para Eurípides, a educação não se restringe em uma encarnação apenas. Não se resume em ter conhecimentos. Para ele, é despertar para a imensidão das potencialidades que estão nos nossos corações. Então, para Eurípides, o espírito precisa despertar as potencialidades adormecidas, esperando, né, de cada espírito esforço, dedicação, empenho, né? Porque quando se tem esforço, dedicação, empenho, com certeza vai existir a produção de frutos. Então, essa é a educação que o Evangelho propõe. Essa é a educação com Cristo. E foi isso que Eurípides fez, né? E ainda faz, né? No plano espiritual. Então, dentro dessa perspectiva, se a gente for imaginar, educar, ele vai exigir um olhar diferente, um olhar para dentro de si e para o outro, né? É enxergar o que o cidadão pode vir a ser e não enxergar somente o que ele é. Então, é enxergar as potencialidades, compreendendo que somos criados iguais e que esse vir a ser é algo que é inerente a todos. E que esse vir a ser, com certeza, a gente tem que esperar o que é mais bonito e mais cheio de esperança possível, mesmo que isso demore algumas encarnações, né? Algumas pessoas a gente sabe que enxerga essas peculiaridades, né? E essas particularidades de uma forma mais fácil. Por exemplo, as mães e os artistas. E Eurípides, ele era um apaixonado por artes, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando a gente for entrar de fato na biografia dele. E quando eu digo as mães, é porque elas têm uma sensibilidade maior, né, para com seus filhos, para com o amor. Então, quando ela olha para uma criança, ela consegue enxergar ali as potencialidades, consegue enxergar ali os defeitos e consegue enxergar ali naquela criança, naquele espírito, o que ele pode vir a ser, né? E quando eu digo um artista, eu digo um artista porque quando ele vai, né, fazer qualquer tipo de obra, ele já enxerga a obra pronta, antes dela estar pronta, né? Ele já olha para a matéria bruta ou para a matéria-prima e já enxerga a obra. Por exemplo, um pintor, né, quando ele olha para uma tela em branco, ele não vê só a tela em branco, ele já enxerga ali o que ele pretende desenhar. Um escultor, ele também não enxerga uma pedra, né, um pedaço de madeira, ele já enxerga o que ele vai talhar ali, né, o que ele vai esculpir ali. Ou, né, trazendo aí para um campo que eu gosto muito, o cozinheiro. O cozinheiro não enxerga somente os ingredientes, né? Ele já enxerga ali
Ele já enxerga ali o prato pronto. Então, coloca-se um determinado número de ingredientes na frente dele e ele já consegue já saber qual o potencial daqueles ingredientes, do que vai sair dali. Então, era assim que Eurípides via cada ser, cada espírito, já sabendo que era possível olhar para cada um deles e extrair a potencialidade de cada um daqueles indivíduos, né? É um olhar que vai pelos caminhos do coração e não somente pelos caminhos da razão. É um olhar de amor. E diante disso, Kardec vai dizer para a gente, né, em obras póstumas, ele vai trazer para a gente, na verdade, que é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Então, veja bem a importância desse aspecto educador que Eurípides veio firmar para a gente nessa sua missão, né? A importância que é a educação para nós, espíritos, para que a gente consiga galgar novos patamares na escala evolutiva. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 917, no comentário de Kardec, ele vai falar para a gente que a educação, se ela for bem compreendida, ela será a chave do progresso moral, né? Então, quando se conhecer a arte de manejar os caracteres que se conhece e a de manejar as inteligências, pode-se endireitá-los da mesma maneira que endireitam as plantas novas. Kardec traz isso para a gente lá no comentário da 917. Então, o conhecimento da verdade universal, né, se a gente for pensar bem, ele é indispensável para o conhecimento de si e também para o desenvolvimento das qualidades interiores da alma e das potencialidades do espírito. Por isso que é importante a educação, por isso que é importante a busca do conhecimento, por isso que é importante a gente desenvolver cada vez mais tudo aquilo, né, que o ambiente e essa encarnação nos propõe e nos deixa aí disponíveis. Né? É importante isso. E Eurípides também exemplifica para a gente, né, em um determinado momento da sua trajetória, que é necessário sim ter muito conhecimento, mas que chega o momento que é necessário que a razão estacione e o sentimento siga. E eu acho belíssima essa conclusão do Eurípides, porque nos tira daquele campo da razão, né? Muitas vezes, quando a gente adquire muito conhecimento, de fato, a razão tende a sobrepor um pouco o amor. E o que ele está dizendo é que é necessário conhecimento, quanto mais conhecimento, melhor, mas é necessário também que a gente coloque na balança e que a gente equilibre essas duas asas para que a gente possa voar, né? Então, quando a gente perceber que a razão está indo muito além, a gente tem que estacionar a razão para que o sentimento siga. E, inclusive, ele fala que nos casos de obsessão, né, os casos de obsessão, que são tratados em reunião mediúnica, por exemplo, a gente sabe que o esclarecedor nunca vai convencer um espírito equivocado citando questões de Livro dos Espíritos ou frases tiradas do Evangelho. Ele não vai convencer dessa maneira. Ele vai tocar o espírito pelo sentimento. Ele vai tocar o espírito pelo amor e não pela razão. Então, por isso que é necessário que os dois andem juntos, para que consiga seguir adiante. Esse momento que a gente está falando do Eurípides como educador, que é um aspecto de sua vida, é importantíssimo para a gente refletir. E no livro Fonte Viva, na lição 30, a lição de título Educa, Emmanuel vai trazer para a gente que Deus está em nós tanto quanto estamos em Deus. Mas que para a luz divina se destaque da treva, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem, né, no empedrado caminho de milênios. Então é aquilo, a gente tem que ir trabalhando as potencialidades, sabendo que não vai ser em uma encarnação. Emmanuel já nos diz que é um caminho de milênios, né? Mas esse processo educativo, ele precisa continuar, ele precisa começar em determinado momento. E essa luz divina que temos dentro de nós, né? Vós sois a luz do mundo, né? Deus está em nós,
ela precisa ser trabalhada, e a gente precisa acender essa luz para que a treva, né, ela se apague cada vez mais. Emmanuel traz para a gente essa visão também de potencialidades, né, que precisam ser trabalhadas em nós. E é importante a gente pensar que essas potencialidades existem na gente e existem no outro. Então, o aspecto educador de Eurípides é que ele sempre entendeu que não se prepara somente o cidadão terreno, mas sim o espírito imortal. Então, é importante a gente pensar nesse aspecto educador dele e trazer para o nosso campo íntimo, para o nosso lar, para a nossa existência e para tudo aquilo que a gente faz, né? Sempre passando aí o máximo de informações e aprendendo o máximo que a gente puder. E falando sobre a sua trajetória, né, e sobre a sua biografia, Eurípides, ele reencarnou, né, na cidade de Sacramento. Ele nasceu na cidade de Sacramento no dia 1º de maio de 1880. E ele vivia numa família muito grande. E esse tempo que ele viveu, como eu disse, 38 anos, foi o tempo necessário que ele teve para cumprir sua missão. Ele tinha uma missão. E lá em Sacramento, quando ele era criança, ele teve uma infância assim, de pouquíssimos recursos. Então, ele foi alfabetizado, né, dentro de casa, e depois, né, o pai percebendo que ele era muito curioso, que ele era autodidata, que ele já sabia fazer contas, que ele ajudava o pai, que ele já era, vamos dizer assim, no próprio livro fala, ele já era um pouco mais esperto. Depois o pai, com muita dificuldade, vai conseguir matriculá-lo em um colégio na cidade de Sacramento. E assim que ele aprende a ler, ele não para de ler. Ele lia de tudo, inclusive os pais ficavam preocupados com essa leitura que ele fazia, porque tinha alguns livros que eles achavam que eram inadequados para a idade dele, mas ele vivia com o livro na mão. Ele era muito curioso, ele era muito disciplinado, ele era muito articulado, né? Aprendia tudo muito rapidamente e era cheio de potencialidades a serem desenvolvidas. E tanto que, com pouco tempo que ele estava lá na escola, ele se tornou um monitor dos alunos, né? Ele ensinava para os seus colegas as matérias, né? Os alunos tinham dificuldade de aprender e ele que ensinava. E ele foi, né, inclusive, escolhido pelos professores da escola para ser esse mentor dos alunos, para ajudá-los, né? Dar aula particular e etc. E a família dele tinha 15 irmãos, né? Era uma família de 15 filhos que os pais tinham que alimentar. E não era fácil alimentar esse tanto de gente naquela época. Ainda não é, né? Mas, enfim, existia muito mais dificuldades naquela época, no tocante da matéria, né? Dos supermercados, etc. E Eurípides, ele já preocupado com o pai no seu trabalho e para trazer tanto recurso para dentro de casa, ele ajudava o pai nas horas vagas num pequeno comérciozinho que o pai dele tinha. Então ele ia para lá, para o comércio do pai, ajudava fazendo as contas, a contabilidade, ajudava lá e trabalhava com o pai. E quando ele não estava trabalhando com o pai, ele fazia pescaria. Tinha um rio ali próximo do comércio do pai, ele pescava peixes e ele vendia esses peixes. Com o dinheiro dos peixes, o que ele fazia? Ele comprava livros. Então ele comprava livros e o que sobrava da compra dos livros, ele pegava essa parte do dinheiro e entregava para sua mãe. E conta-nos Corina Novellino que ele sempre dizia para a mãe assim: mãe, guarde esse dinheiro para quando nos faltar pão. Para vocês entenderem aquela mensagem que eu disse no início, ele desde sempre era preocupado com o próximo. Ele sempre via o próximo, ele sempre enxergava além. Então, ele já preocupado, né? Ele já pedia à mãe para guardar para os irmãos. E essa ligação que ele tinha com sua mãe é um capítulo especial na vida dele também. Porque sua mãe, desde muito jovem, logo depois que ela teve o primeiro parto, ela começou a sofrer de um mal. Então, ela tinha desmaios repentinos e nenhum médico conseguia medicar ou fazer um diagnóstico. E ela vivia tendo crises, né? E alguns médicos falavam que eram crise de nervos,
outros falavam que era ataque de epilepsia, alguns chegavam a falar que era possessão, né? E principalmente porque, na maioria das vezes, as crises se davam enquanto ela estava na missa. Tanto que ela foi orientada a ficar em casa nos dias de missa. E eles moravam na rua da igreja. E era uma família assim, muito católica. Ela fazia questão de levar os filhos à missa e levá-los para essa orientação espiritual. E sempre que ela tinha essas crises, né, que ela se sentia mal, quem cuidava dela e quem conseguia acalmá-la era o menino Eurípides, que estava sempre ali do lado dela, sempre muito preocupado com ela, assim como ele era sempre muito preocupado com todos que precisassem, né, de algum auxílio. Já na sua adolescência, em determinado momento assim, da sua trajetória escolar, os pais de Eurípides foram chamados na escola. E eles ouviram os diretores, né, que eles não tinham mais nada para ensinar para Eurípides, que eles já tinham ensinado todas as matérias, que Eurípides já tinha aprendido tudo, e que não tinha mais o que a escola oferecer para Eurípides no campo do ensino. E aí eles sugeriram que mandassem Eurípides para o Rio de Janeiro, para ele fazer uma faculdade, né? E sabendo que Eurípides gostava muito de medicina, ele lia muito sobre medicina, né, biologia, essas coisas, e principalmente também porque um dos desejos de Eurípides era descobrir a doença de sua mãe e como tratá-la, ele, junto com seu pai, foram para o Rio de Janeiro para tentar se matricular na faculdade de medicina. E eles foram, ficaram lá no Rio, se matricularam, olharam tudo, achou lugar para ficar, voltaram para Sacramento e Eurípides começou a fazer sua mudança, né? E aí ele percebeu que a sua mãe começou a ficar mais aflita com essa possível mudança do Eurípides e começou a se sentir mal, né, e a passar mal. E aí Eurípides, observando aquela situação da mãe, ele decidiu não ir mais para o Rio de Janeiro. Então, no dia de se mudar, no dia de ir, ele desistiu de ir com receio que sua mãe piorasse, né? Ele entendeu que a distância ia fazer com que a mãe ficasse pior. Então, ele deixou de lado aquele sonho que ele tinha de ser médico. Certamente também porque não era seu compromisso ser médico, né? O seu compromisso era muito mais, conforme a gente vai entendendo aqui ao longo de sua história. E ocorreram alguns fatos interessantes, né, após esse momento em que ele desiste de ir para o Rio de Janeiro. O primeiro foi que seu pai hospedou na sua casa lá em Sacramento um médico que chegou na cidade. E esse médico, ele gostava muito de homeopatia. E ele emprestou seus livros de medicina homeopática para Eurípides. E Eurípides começou a ler aqueles livros assim, com muita ansiedade, e a estudar profundamente aqueles livros que lhe foram emprestados. E começou a ficar cada vez mais curioso e a fazer pergunta para o médico. E após ele entender um pouquinho sobre aquilo tudo, ele decidiu criar com seus próprios recursos uma pequena farmácia homeopática para atender gratuitamente aos pobres. Então, ele atendia gratuitamente aos pobres e a todos aqueles também que batessem à sua porta precisando de ajuda. Então, aí ele cria a farmácia, e essa farmácia é um marco histórico na cidade de Sacramento, porque a cidade era muito pequena, então tinha poucos médicos, e tudo que Eurípides fazia estava dando algum resultado, algum consolo, algum conforto. Então ele vivia recebendo pessoas na sua casa para poder fazer esses remédios homeopáticos. Tanto que, num determinado momento, a mãe dele pede para o pai do Eurípides para alugar uma casa para Eurípides poder montar a sua farmácia e dormir por lá, porque as pessoas batiam na casa dela de madrugada, o tempo todo atrás de Eurípides, e acabava atrapalhando o sono dela. E isso é feito, né? O pai aluga uma casa, e essa casa que o pai aluga é a casa que hoje é o Colégio Allan Kardec, né? E o segundo fato interessante
que acontece logo depois também dele desistir de ir para o Rio de Janeiro, é um fato religioso, né? Naquela época só tinha acesso à Bíblia quem fosse pároco, né? Quem tivesse estudado para entender o que a Bíblia trazia. Os fiéis, eles só tinham acesso à Bíblia nas homilias, né? E mesmo assim, o conteúdo que era trazido pelos padres. Mas as missas, naquela época, eram em latim. E poucas pessoas entendiam latim. Só que Eurípides era poliglota. Eurípides, ele era autodidata, ele lia muito, então ele procurava aprender muito. Então ele aprendeu várias línguas sozinho. Então ele conseguia entender tudo que o padre falava. E ele tinha um lugar especial na igreja, onde ele ficava lá dando apoio a tudo que acontecia dentro da igreja. Ele só não realizava missas, porque as outras tarefas ele estava sempre envolvido ali. E como ele era muito curioso, observador e dedicado, um padre, vendo aquilo tudo, resolveu emprestar para ele uma Bíblia. E Eurípides, né, adorou, porque ele devorou a leitura da Bíblia. Então ele leu a Bíblia inteira, né, o Novo Testamento, e ele ficou intrigado com o Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi algo que, assim, ele não conseguiu compreender